Olá, queridos, como vocês estão? Estou passando aqui para a gente fazer uma reflexão. E eu estava me lembrando de um filme que eu assisti um tempo atrás, que se chama Cidade dos Anjos. Claro que é ficção, né? Não é nada real. Mas quando o anjo veio buscar a menininha, chegou a hora dela ir embora, e o anjo veio buscá-la, ele perguntou para ela: o que você mais gostava daqui do mundo? De tudo que você viveu, o que você mais gostou? Sabe? E eu sei que um dia nós vamos passar por isso. Nós vamos atravessar esse Jordão, chegar do outro lado e encontrar com o nosso Deus. E se ele te perguntar da sua experiência terrena, o que você mais gostou? O que mais lhe deu prazer? Satisfação, a alegria de viver. O que você vai responder? Se o Senhor me perguntar isso, eu vou dizer para Ele que foi ser mãe. Ser mãe é uma mistura de sentimento, de dor e de alegria, de satisfação, de prazer, de impotência, de incapacidade, sabe? De limitação. Mas é algo tão grandioso, tão majestoso, que não tem como pôr em palavras. Porque você tem que cuidar de um ser indefeso, totalmente indefeso, e você não sabe como fazer ainda. Você não tem um manual que vem te explicando que tem que ser assim, né? A forma certa de fazer, e a gente vai errando e vai acertando, e a gente precisa moldar o caráter daquele serzinho até se tornar um homem e uma mulher. Você que é pai, você que é mãe, você sabe do que eu estou falando. É desafiador você ter um serzinho magnífico que você ama mais que a sua vida para você cuidar. E você é cheio de limitações. E chega algumas situações em que você não sabe como fazer. E eu, pensando em tudo isso e imaginando, se o meu amor pelos meus filhos é algo tão grandioso que eu não posso pôr em palavras, imagina o quão grande é o amor de Deus por nós. O quanto Ele nos ama. O quão grande é o seu amor, o seu querer por nós. Ele foi capaz de dar o seu único filho, seu filho unigênito, para vir, ser humano, sofrer todas as limitações, as dores que um ser humano sofre, passar por todas as aflições e morrer uma morte humilhante, uma morte de cruz, a pior morte daquela época. Era a morte mais humilhante, mais vergonhosa, mais dolorida. Foi a morte que Jesus teve por mim e por você, para nos salvar, para que a gente pudesse ter o caminho aberto para o céu. Ele abriu a porta, Ele rasgou o véu, Ele abriu a porta para o céu. Então pense nisso, o tanto que você ama alguém, o tanto que você quer bem a alguém, e que isso não chega nem um décimo do tamanho do amor de Deus por você. Até existe uma história que é verídica, mas muito antiga, que um pregador, ele ficava todos os dias na praça pregando sobre o amor de Jesus, pedindo para que as pessoas se convertessem, abandonassem os seus erros, seus maus caminhos. E os grandes religiosos iam lá e batiam nele, prendiam ele, mandavam ele se calar. A gente vai te soltar, mas não é para você voltar na praça, não é para você voltar a ficar falando desse Jesus. E soltava ele, ele voltava para a praça, porque a sede que ele tinha de dizer que Jesus é bom, que só Ele é a salvação, só Ele pode nos salvar, era imenso, sabe?
Não tinha como sair de dentro dele, não tinha como tirar do coração dele. E ele voltava para a praça, falar do amor de Jesus Cristo. E prenderam de novo. E tornaram a dizer, a gente vai te soltar. Mas se você voltar para a praça, agora a gente vai te prender, não vamos te soltar mais. Aí soltou, e ele continuou falando de Jesus, prenderam ele novamente, bateram muito nele. E daí não davam mais comida, ele ficava na escuridão, naquele calabouço, sozinho. E ali ele fazia suas necessidades, e ali naquela escuridão, só ele e Deus. E eles ficavam esperando, os guardas, né, que estavam ali nas portas, os grandes que haviam mandado prendê-lo, ficavam esperando que ele gritasse, dissesse, tá bom, me arrependo, eu me rendo, eu não vou mais falar desse Jesus, eu não vou mais pregar sobre ele, não vou mais falar para ninguém sobre o amor de Deus. Só que passaram-se os dias e o silêncio era tamanho. Ninguém escutou nenhum grito dele, nenhum gemido. E então, depois de vários dias, resolveram abrir aquele calabouço e lá ver como ele estava. E ele estava morto. Mas ele havia pego um pedacinho de madeira do chão, um pedacinho de cisco, e molhava no sangue das suas feridas e escreveu na parede assim: ainda que todas as árvores do mundo inteiro se tornassem pincel, e ainda que todas as águas dos rios, mares e oceanos existentes no mundo se tornassem em tinta, e ainda que o céu inteiro, o horizonte inteiro, se tornasse num grande quadro negro, nem mesmo assim caberia escrever o tamanho do amor de Deus por nós. Nem assim conseguiríamos demonstrar o tamanho do amor de Deus por nós. Ele deixou isso escrito com o seu sangue naquelas paredes. E na hora que aqueles guardas entraram e que leram aquilo, eles se caíram de joelho e se converteram a Deus naquele momento. É uma história muito linda, muito triste, mas muito real. Tem muita gente que ama tanto a Deus que é capaz de ir às últimas consequências, mas jamais vai negar a Cristo. Até onde você consegue ir sem negar o Senhor Jesus? Até onde eu consigo ir sem negar o Senhor Jesus? Às vezes, nós negamos Ele por coisas tão banais, por coisas tão pequenas. É preciso refletir, nos conhecer melhor, porque os dias são maus e se aproxima o fim. E isso é real, isso não é uma mentira, não é um conto de fada, não é uma ficção, é real. Jesus está voltando, a natureza está gritando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E nós? O que nós estamos fazendo para divulgar essa vinda de Jesus? E o que nós estamos fazendo conosco mesmo, com o nosso coração, com o nosso sentimento? Tem muita gente correndo atrás só de adquirir coisas, se esquecendo de que tudo vai ficar aqui, se esquecendo de que o nosso tesouro tem que ser guardado no céu. Que essa reflexão fique no seu coração e que o Senhor te abençoe poderosamente. Tenha uma linda tarde, abençoada pelo Senhor. Eu gostaria que você confirmasse com seu amém. Eu gostaria que você deixasse aqui a sua reflexão. O que você acha? O que te deu mais prazer, mais alegria aqui nessa terra? Porque a qualquer momento nós vamos embora. A Bíblia diz que nós somos um sopro. Somos como uma erva que de manhã ela floresce, linda, maravilhosa, e de tarde ela murcha e morre. Esses somos nós. Mas se Deus te perguntar, o que você mais gostou da sua experiência terrena? Porque nós somos seres espirituais
vivendo uma experiência terrena. O que você mais gostou? Eu gostaria de saber. Beijos. Fica com Deus.